Se você trabalha em uma fábrica ou em uma indústria, provavelmente você fica exposto a barulhos muito altos no seu ambiente de trabalho. Acertei? Caso você não saiba, esse barulho é chamado de ruído e é considerado como um agente nocivo à saúde do trabalhador para fins de uma aposentadoria. Meu nome é Celise Beltrão, sou advogada previdenciária do Ingrasso Advocacia e neste vídeo eu vou te explicar como a exposição a esse barulho muito alto, ao ruído, pode te dar direito a uma aposentadoria antecipada ou pode fazer com que você ganhe mais tempo de contribuição. A aposentadoria especial para os trabalhadores que ficam expostos a um ruído excessivo exige o cumprimento de 25 anos de atividade especial. Além disso, com a reforma da Previdência, passou a ter também o requisito de pontuação, que é a soma do seu tempo de contribuição com a sua idade. Então, além de precisar ter os 25 anos de atividade especial, é necessário somar 86 pontos. Se por um acaso você trabalha exposto a ruído, mas completou esses 25 anos antes da reforma da Previdência, ou seja, antes de 13 de novembro de 2019, então esse requisito de pontuação ele é dispensado, porque antes da reforma só precisava comprovar o tempo exposto às condições nocivas à saúde. Mas fique atento, porque não são em todos os casos que a exposição ao ruído dá direito a uma aposentadoria especial. Temos que observar qual é o limite de tolerância para a data em que você esteve exposto. Até 5 de março de 1997, o limite de tolerância era de 80 decibéis. Então, se você estivesse exposto ou se você trabalhou exposto a um ruído em uma intensidade superior a 80 decibéis, muito provavelmente você tem direito a considerar esse tempo como especial. Depois, até 18 de novembro de 2003, esse requisito, essa intensidade, ela subiu e passou a ser de 90 decibéis. Então, teve um aumento de 10 decibéis no limite de tolerância. E após essa data, ou seja, a partir de 19 de novembro de 2003, o limite de tolerância teve uma redução e passou a ser de 85 decibéis. Inclusive, este é o limite de tolerância vigente até os dias atuais. Para conseguir ter direito a uma aposentadoria especial ou a ganhar um tempo adicional de contribuição, com esse tempo de atividade trabalhando exposto a um ruído excessivo, é necessário comprovar ao INSS que a sua atividade era de fato insalubre. E essa comprovação ela pode ser feita através de documentos que trazem justamente as informações relativas ao seu período de trabalho, às atividades desempenhadas e traz de forma discriminada todos os agentes nocivos aos quais você esteve exposto no seu ambiente de trabalho. O documento mais comum e válido nos dias de hoje é o formulário PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um documento que será fornecido pela empresa para o trabalhador e traz justamente essas informações com relação ao agente que teve exposto, qual foi a intensidade, quais foram os períodos e quem foi o responsável pela emissão deste documento. Outro documento importante é o LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Também é um documento fornecido e produzido pela empresa que traz a análise das condições do seu ambiente de trabalho. Existem diversos outros documentos que podem te auxiliar na comprovação. A depender da data, nós tivemos também formulários específicos que eram exigidos, já que o PPP ele passou a ser obrigatório somente a partir de 2004. Um exemplo comum e muito simples é a própria carteira de trabalho, que dependendo da época, ela é prova suficiente para comprovar que você estava trabalhando em condições especiais e por isso faz jus ao reconhecimento da atividade especial. Então vamos imaginar o caso do segurado José. José trabalha em uma empresa metalúrgica e trabalhou durante toda a vida dele. Começou o seu trabalho lá em 1980 e trabalhou até 2020, ou seja, ele trabalhou por 40 anos na mesma empresa. Só que ao longo dos anos, o José passou por vários setores e exerceu diversas funções.
E lá de 1980 até 2000, na função que ele exercia, ele estava exposto a um ruído, ou seja, a um barulho, em uma intensidade de 83 decibéis. Como o ruído era de 83 decibéis, isso significa que o José pode considerar como especial apenas até 5 de março de 1997, porque depois o limite de tolerância passou a ser de 90 decibéis e com os 83 ele estava muito abaixo. Então, por isso, para entender quais são os períodos que podem ser reconhecidos e se de fato você tem direito a uma aposentadoria especial, precisa analisar todo o seu histórico contributivo, todo o seu histórico de trabalho, porque às vezes uma alteração de função pequena te tira de um ambiente de trabalho que teria exposição a um ruído insalubre e passa a trabalhar com um ruído abaixo do limite de tolerância. E aí não pode considerar o tempo de atividade especial. Por isso, que se você está na mesma situação que o José, se você também trabalha exposto a um ruído excessivo ou então a algum agente químico, agentes biológicos, é essencial que você tenha o auxílio de um advogado previdenciário que seja especialista para conseguir analisar o seu caso e planejar a sua aposentadoria da melhor forma possível. Agora conta para mim nos comentários. Você entendeu quando a exposição ao ruído pode te dar direito a uma aposentadoria especial ou a um tempo especial? E já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum dos conteúdos que compartilhamos por aqui.